Olá, queridos estudantes da Mendes Online, professor Sandro Massarani, e vamos nesta aula iniciar nossos estudos sobre o regime militar brasileiro. Bem, o João Goulart ele vai sofrer então a intervenção militar entre 31 de março para 1º de abril de 1964. João Goulart vinha sofrendo muita oposição de setores de elite, setores do exército, classe média mais conservadora, e que com o apoio dos Estados Unidos, então, conseguiram realizar essa intervenção militar. E o Congresso vai votar pelo afastamento do João Goulart. Foi um processo assim, muito rápido, ok? Pessoal, o primeiro ponto para a gente poder entender, isso facilita muito o entendimento do regime militar brasileiro, é que ele foi realizado dentro do contexto de Guerra Fria. A gente não consegue entender ditadura militar, regime militar, se não for pelo contexto da Guerra Fria. Nesse momento, era a época mais tensa da Guerra Fria, início da década de 60, temos aí a Constituição do Muro de Berlim em 61, a crise dos mísseis em 1962, desde a Revolução Cubana de 59, os Estados Unidos vêm promovendo e apoiando ditaduras nacionalistas na América Latina para evitar a expansão de ideais ou socialistas ou ligados à esquerda. E o Brasil se insere nisso. Pouquíssimos países da América Latina não vão ter ditaduras. E 3 países da América Latina vão ter governo socialista: Cuba, Chile e Nicarágua. Ok? Então é fundamental entendermos que o regime militar brasileiro se insere no contexto internacional da Guerra Fria. Nos últimos anos, a gente tem observado a veiculação do termo ditadura civil-militar ou regime civil-militar. Ok, eu gosto mais de usar regime militar ou ditadura militar, mas vamos ter sim a participação de civis, vamos ter políticos atuando que não são militares, favoráveis ao regime militar. Então, se vocês esbarrarem aí com esse termo regime civil-militar, é um termo que vem sendo usado nos últimos anos. Para vocês, é basicamente a mesma coisa que o regime militar, só que aí enaltece também que houve a participação de civis ao longo desses 21 anos, e é um termo interessante, e realmente aconteceu essa participação. Bem, o que caracteriza o regime militar? Perseguições políticas, repressão, censura, arbitrariedades, a gente vai ver isso ao longo dessas próximas aulas, a gente vai analisar com detalhes o regime militar. Muito importante, isso pode cair numa questão um pouco mais sofisticada de prova, o regime militar ele vai manter meio que a prática do Juscelino do nacional desenvolvimentismo, ou seja, muita entrada de capital estrangeiro, mas com intervenção do Estado. Então o regime militar vai ser desenvolvimentista e isso vai gerar também os problemas que vimos no governo Juscelino, inflação e dívida externa. Então o regime militar foi desenvolvimentista, essa linha que valoriza muito essa entrada de capital estrangeiro, mas o Estado forte. Também, assim como o Juscelino, uma ênfase na indústria de bens duráveis, carros, eletrodomésticos, etc. E um pouco menos em relação à indústria de base. O foco, por exemplo, do Vargas foi mais indústria de base. Então, de certa forma, assim, o regime militar não é a mesma coisa que o governo Juscelino, nada disso em termos econômicos, tá? Mas tem essas semelhanças, sim. Desenvolvimentismo, indústria de bens duráveis. O regime militar se caracterizou também por uma política de arroxo salarial para poder frear a inflação, ou seja, pouquíssimos aumentos. Isso vai trazer insatisfações, principalmente no final, segunda metade da década de 70, quando a gente começa a observar muitas greves, greves de trabalhadores e operários, principalmente em São Paulo, por causa dessa política do arroxo salarial. Muito interessante também para a gente entender o regime militar brasileiro é que ele vai, o exército, ele vai procurar se vestir com uma carapaça de democracia. A gente vai analisar isso. O Congresso ele vai ficar fechado um certo tempo ao longo do regime militar, mas na maior parte vai ficar aberto. E nós vamos ter eleições. A gente vai ver isso com detalhes. A gente tem eleições, por exemplo, a população continua votando para cargos do legislativo. Deputados, senadores, não vota para cargo do executivo, governador, presidente. Então, o Exército o tempo inteiro vai estar preocupado em dizer que é um governo democrático, em dizer que é um governo que entrou para trazer a democracia. Então, o tempo inteiro vai acontecer essa preocupação, entre aspas, de uma carapaça de democracia.
E como que o Exército, né, vai governar o Brasil, principalmente nesses primeiros anos de regime militar? Através dos atos institucionais. Ao todo foram 17 atos, mas o que importa para a gente são os 5 primeiros, né? Principalmente o 1, 2, 3 e o 5. O que são os atos institucionais? São mecanismos, né, que para criador, controlador e modificador de leis de forma arbitrária, né, são mecanismos que contêm ali, né, leis que o governo quer implantar, mas sem passar por qualquer aprovação do Congresso e também não estando de acordo com a Constituição em vigor, né, principalmente a Constituição de 1946. Então, os atos institucionais também são um exemplo dessa carapaça de democracia, porque o Exército vai chegar e dizer, olha, nós estamos aqui documentando todas as leis, está tudo bem documentado. Só que, na verdade, de forma arbitrária, de forma com a vontade própria, sem se preocupar em aprovar no Congresso ou sem estar de acordo com a Constituição. Então, o Exército vai governar através dos atos institucionais. E para a gente finalizar essa aula de características gerais do regime militar, que eu acho sempre importante, né, a gente dar esse panorama inicial no período militar, o Exército, pessoal, ele era dividido. Não havia aí uma unanimidade ideológica dentro do Exército, principalmente em duas linhas. A chamada linha branca ou linha castelista, tem esse nome por causa do primeiro presidente do regime militar, que a gente vai ver, o Castelo Branco, que defendia a ideia de que o Exército deveria ficar de forma temporária, poucos anos no poder, só para poder acalmar a situação, né, que estava muito efervescente com o João Goulart, e depois convocaria eleições. Só que nós vamos ter, né, inicialmente um pouquinho fraco, depois chegando ao poder, a linha dura do Exército, que defende que o Exército fique no poder por mais tempo, por um período indeterminado. Então o primeiro presidente Castelo Branco ele foi da linha branca ou da linha temporária castelista. Mas depois nós vamos ter a linha dura chegando, com dois presidentes, o Costa e Silva e o Médici. Então, pessoal, nessa aula eu procurei dar esse panorama, eu acho muito importante para a gente entender regime militar no Brasil. Contexto da Guerra Fria, essa ideia de carapaça, a gente vai ter partidos políticos, vamos ver isso, no regime militar, a gente vai ter votação, mas ao mesmo tempo vamos ter muita opressão, vamos ter muita arbitrariedade. Então, é um regime complexo de entendimento, não é uma coisa simples para a gente entender, mas a história, né, pessoal, geralmente ela não é tão simples para a gente entender. A gente tem sempre que estudar bastante, pegar as nuances, para a gente poder ter um panorama um pouco mais completo. Então aguardo vocês nas próximas aulas para a gente destrinchar ainda mais esse período da história do Brasil. Bons estudos e até lá!